Olá, bem-vindo ao quadro. A aula de hoje é sobre corrosão, que é uma deterioração dos metais provocada por processos eletroquímicos, ou seja, ocorrem reações de oxirredução. O ferro, por exemplo, enferruja porque se estabelece uma diferença de potencial entre um ponto e outro do objeto de ferro. Vamos analisar esse esquema para entender melhor o que acontece. Em cinza, nós temos um bloco de ferro. E aqui, uma gota de água, ou então umidade. Vamos escrever que é uma gota de água. Esse pequeno objeto de ferro contém impurezas. Vamos marcar essas impurezas de rosa. Aqui nós temos algumas impurezas e aqui também existem impurezas. Nós podemos admitir que o ferro, de um lado, e as impurezas, de outro, funcionam como dois polos de uma pilha, possibilitando assim as reações de oxirredução. Esse objeto de ferro perde elétrons que vão para as impurezas. Bom, se o ferro perde os elétrons, ele sofre oxidação. E onde acontece a oxidação numa pilha é o anodo, que é o polo negativo da pilha. As impurezas recebem os elétrons, portanto, nessa região de impurezas ocorre redução. Então, esta região de impureza é o cátodo, que é o polo positivo da pilha, que recebe os elétrons. Se existe uma perda de elétrons no objeto de ferro, cátions, ferro 3+, vão migrar para essa gota de água. Você vai observar uma degradação dessa região. Então, você perde ferro aqui, que está indo para a água na forma de ferro 3+. E as reações que acontecem são as seguintes. No anodo, que é o polo negativo da pilha, o ferro sofre oxidação. Então, nós temos ferro produzindo ferro 3+, mais elétrons. Nesse caso, são 6 elétrons. No cátodo, que é o polo positivo, acontece a redução. O oxigênio, que vem do ar, entra em contato com a água, mais os 6 elétrons, produzindo hidroxilas. Agora vamos encontrar a reação global. Somando essas duas semi-reações, os elétrons se cancelam e nós temos ferro mais oxigênio mais água, produzindo hidróxido de ferro 3, que é a ferrugem que se acumula nessa região. Então, aqui nós teremos hidróxido de ferro 3 e aqui nós também teremos hidróxido de ferro 3. Isso é justamente a ferrugem, produto da corrosão do ferro. Na verdade, as reações são um pouco mais complicadas. Parte do ferro é oxidada a ferro 2+, e parte do ferro é oxidada a ferro 3+. De tal forma que a ferrugem é uma mistura de óxidos e hidróxidos hidratados de ferro 2 e ferro 3. Na formação da ferrugem, a umidade, representada aqui pela gota de água, e o ar são fundamentais, porque eles fazem parte da reação. Sem água e oxigênio, o ferro não enferruja. A presença no ar de dióxido de carbono e dióxido de enxofre e outras substâncias ácidas acelera a corrosão, pois desloca essa reação catódica no sentido da esquerda para a direita. A corrosão também é acelerada por várias bactérias, que tornam o meio mais ácido. Ambientes salinos, como ocorre no mar e em sua vizinhança, aceleram a formação de ferrugem, porque eles aumentam a condutividade elétrica entre os polos da pilha. Isso é o que acontece nos cascos dos navios, em pontes feitas por estruturas de ferro e em tanques de gasolina enterrados nos postos à beira-mar. Mas é possível retardar a corrosão do ferro. Considere, por exemplo, um duto de ferro onde passa água, óleo ou gás.
Considere um duto subterrâneo que está enterrado na terra. Está aqui um cano de ferro, que é o duto, e a este cano de ferro nós vamos conectar um fio de cobre. Na outra ponta do fio de cobre, nós vamos colocar magnésio. O magnésio é mais reativo do que o ferro. Então, ele tem um potencial de oxidação superior ao do ferro. Isso faz com que ele sofra corrosão mais depressa. Consequentemente, o processo de corrosão do ferro é retardado. Nesse caso, nós dizemos que o magnésio funcionou como metal de sacrifício. Porque ele sofreu corrosão no lugar do ferro. Ele foi sacrificado em detrimento da conservação do ferro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.